Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Você chegou no primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o segundo livro de Samuel. Aqui nós vamos discorrer sobre os 24 capítulos de Samuel. Cada dia eu vou extrair uma lição e vou compartilhar contigo. Esse é o meu devocional. Extraio primeiro para mim, depois eu compartilho contigo. Eu tenho visto tenho tido a oportunidade de diariamente praticar, colocar em prática ali, ser moldado por essas lições que eu tenho tirado, extraído aqui do texto. Então, a partir de um dado momento, eu comecei a compartilhar com vocês também. Esse é um vídeo do capítulo 1, mas que está sendo lançado de maneira retardatária. Eu já terminei os outros 24. Lembrando que essa série não é uma série de uma teologia profunda. Eu não vou falar aqui do hebraico, não vou falar aqui de elementos históricos ou de alguma expressão, ou, enfim, eu só vou fazer uso dessas coisas quando forem essencial para a lição. Então, é mais uma lição prática mesmo, devocional. Chegamos no capítulo 1. Então, no capítulo 1, vamos só recapitular. A gente vai ler ali que Davi está em Ziclag, que Saul morreu. Então, o que está acontecendo aqui? No final do primeiro livro, nós estamos no segundo agora, Davi, fugindo de Saul, foi parar na terra dos filisteus. Na terra dos filisteus, ele se envolveu bastante com os filisteus. Ele honrava a cultura, a forma de agir ali, respeitava os mandamentos, os rudimentos que lhe eram impostos, estando ele na terra dos filisteus. Inclusive, ele saía para a guerra, ia longe, matava pessoas longe, e aí trazia despojos e falava, eu matei aqui, acabei de fazer guerra contra Israel, porque ele sabia que os filisteus eram inimigos de Israel. Só que ele também era israelita, então ele poupava a sua nação, porque ele honrava também a sua nação. Então, pela sua nação de origem, Israel, ele a honrava, ele a amava, ele zelava, ele conhecia os seus rudimentos, as suas leis, mas como ele estava na terra dos filisteus, ele também tinha esse nível de fidelidade e de honra para com o rei, para com o local onde ele estava. Muito embora ele não se envolvia, não cultuava aquele povo, não deixava se misturar pela cultura, mas ele conhecia, até para poder conseguir entrar e sair. Então, por causa disso, eles foram morar numa terra específica, chamada Ziclag. Num dado momento, eles já estão estabelecidos, faziam essas incursões ali, né? Enfim, tinha uma certa confiança do rei. Em um dado momento, insurge uma guerra entre Israel e os filisteus. Inclusive, Davi se coloca à disposição do rei, e o rei, confiante, estava levando Davi, inclusive. Ele já tinha saído da sua cidade ali de Ziclag. Só que os príncipes falaram, rei, Davi é israelita. Quem sabe ele não vai mudar de lado lá e vai ser mais um inimigo contra a gente, vai dificultar a nossa guerra, a nossa luta. Ele falou, com muita resistência, ele falou, Davi, você não vai poder ir. E Davi retorna. Quando Davi retorna, a sua cidade tinha saqueada, Ziclag, pelos amalequitas. Tudo isso é relevante para esse capítulo, que nós vamos ler. Então ele volta, vai atrás dos amalequitas, consegue recuperar, enfim, e está ali de volta em Ziclag. Enquanto isso, a guerra está acontecendo entre os israelitas e os filisteus. E Saul está perdendo a guerra, ele acha o seu pajem de arma ali, o seu escudeiro, e fala, me mata, para que nenhum incircunciso me mate. Ele falou, quem sou eu para levantar a espada contra o meu rei, contra o ungido do Senhor? Então Saul colocou a espada no chão e se jogou sobre ela. Aí no capítulo 1, Davi está em Ziclag já, e uma amalequita viu o que aconteceu com Saul, foi lá, pegou a sua coroa e trouxe para Davi. E falou, olha, aqui está a coroa do rei. E aí Davi pergunta o que aconteceu. Então, eu vi que o rei estava ali agoniando e tal, eu fui lá e matei ele. Aí Davi fala, quem é você mesmo? Observe, no verso 3, quem é você mesmo? Aí ele falou, olha, eu sou um estrangeiro residente, um filho de um estrangeiro residente de uma amalequita. Então, eu sou filho de uma amalequita, um estrangeiro residente. Aí Davi falou, você não tem temor por me trazer essa notícia e por dizer que você mesmo matou o rei? Como você ousou tocar no ungido do Senhor? E foi lá e matou ele. Então,
5 minutos aí a gente fez recapitulou, né, tudo isso. Então agora vamos destacar alguns pontos. Davi, ele estava na terra dos filisteus, mas ele honrava Israel. Mas também sabia lidar com os filisteus. Ele se envolveu ali com os filisteus, ele sabia como se relacionar, porque ele estava em filisteus, na terra dos filisteus. O escudeiro de Saul teve a oportunidade de matá-lo e não matou, porque sendo ele israelita, ele tinha temor em tocar no ungido do Senhor, como Davi tinha feito várias vezes também. Agora esse amalequita, ele está perdido, ele pegou a coroa, em vez de ele levar a coroa para os amalequitas, que já tinham acabado de sofrer uma derrota de Davi, poderiam ali requerer os despojos, ali ir lá e falar, não, fomos nós que matamos Saul, então o direito de despojo de guerra é nosso. Poderia ter feito qualquer coisa para o seu povo. Não fez. Ele foi para Davi. E quando ele chegou em Davi, ele apresenta a coroa e ele fala que matou. Ele também não sabe que qualquer israelita teria temor em matar o rei. Ou seja, ele não se envolveu plenamente com a sua terra de origem, com Amaleque. E ele não se envolveu também plenamente, não conheceu os costumes, a cultura, a forma de agir dos israelitas. Então ele ficou solto, ele era um estrangeiro residente, ele não tinha fidelidade e honra nem com a sua terra de origem, nem com a sua terra de moradia. Diferente de Davi, diferente daquele pajem de armas, diferente daquele escudeiro de Saul. Então ele viu uma oportunidade ali. Eu falei, quem sabe eu vou levar essa coroa para Davi, quem sabe ele vai me honrar. Só que ele não conhecia os rudimentos da terra. Aí aquilo que ele achou que resultaria em uma honra, num benefício, acabou resultando para ele num fim mau, num fim ruim, num fim não esperado. Em particular, a morte. Então, aplicando o primeiro nível de aplicação, a aplicação mais geral para a vida, a gente sempre que possível faz isso, né? Depois a gente aprofunda um pouco mais no contexto cristão. Aqui, qualquer um pode extrair essa lição. Você tem que ter um lado, você tem que ter uma causa, você tem que ter algo que te mova e você tem que ser fiel a ela. Não estou querendo aqui ser mais um que vem defender esses extremismos, que tem que posicionar, que tem que ser não sei o que, papapá, lado A, lado B, lado C, lado... Não é sobre isso, é sobre você conhecer o que você é, da onde você veio, ter clareza da sua identidade, ter clareza daquilo que te move, não abrir mão dos seus valores, e aí você ir lá se envolver no lugar que você está inserido, mas não negociar os seus valores. Às vezes você vai ter uma corrente ideológica e por algum motivo você vai estar inserido num lugar que é contrário, que é a outra. Se você não tiver oportunidade de sair dali para ficar em um lugar mais confortável, onde todo faz de sua língua, você vai ter que se moldar ali. Você vai ter que ser falso, você vai ter que se ajustar. Não é, mas você vai ter que aprender a falar com aquele tipo de pessoa. Às vezes você não concorda com uma ideologia, mas nem por isso você tem que ir lá e matar, e assassinar, e ferir com palavras, e ferir fisicamente. Você tem que aprender a lidar com isso. Isso é a essência, inclusive, do Evangelho. Não era para ser ainda a cristã, mas é a essência do Evangelho, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, para a gente ter uma boa convivência, a gente precisa disso. Então, você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu não sou nem lá, nem aqui. Quando eu estou lá, eu satisfaço eles. Quando eu estou aqui, eu satisfaço esse grupo aqui. E eu não tenho honra a ninguém. Isso vai acabar gerando um fim não esperado. Se você acha que por bajular, por criar situações, omitir quem você é, vai te resultar em coisas boas, a história tem mostrado que não. Em algum momento, a sua personalidade, a sua forma de agir, quem de fato você é, vai vir à tona e você vai ser envergonhado, vai ter um fim não esperado. Então você precisa ter uma causa pela qual lutar, você precisa ser fiel a alguns princípios, alguns valores que te regem, que te foram implantados pelos que vieram antes, pela sua formação, e você tem que ser fiel a eles. Agora, a lição cristã, uma lição mais profunda, aqui, bíblica, a gente vai extrair quando a gente lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3.
e no verso 20. Olha o que nós lemos. No entanto, a nossa cidadania é dos céus. A nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, para esse grupo que está aqui, cristãos, evangélicos, que está buscando esse devocional, essa é a nossa hora. Olha só, nós temos uma cidadania do céu. Essa carta de Paulo, vale a pena você dar uma lida, de Filipenses, se você está com esses conflitos de como você conduzir sua vida na terra, sendo que você é do céu. Você não pode ignorar os rudimentos, a constituição da terra. Você tem que honrar o lugar que você está, como Davi estava. Se você ficar nessa, de que eu sou do céu, e ignorar tudo que é da terra, e viver uma vida aqui isolada, você pode correr o risco de ir para aquele lugar, daquele moço, daquele amalequita, que no fim das contas não estava honrando nem sua terra de origem e nem sua terra de residência. Nós temos uma cidadania de origem, mas nós temos uma cidadania de residência. E nós precisamos equilibrar essas cidadanias como Davi fez. Ele não atacou Israel, ele não fez nada que ferisse o seu amor por Israel, mas ele também respeitou o lugar que ele estava por aquele período, por aquele tempo. Depois ele voltou para Israel. Mas o tempo que ele ficou ali, ele se envolveu, ele aprendeu como lidar, como entrar, como sair. E nós precisamos disso. Quantos de nós não sabe entrar, não sabe sair, não sabe conversar, não consegue expressar respeito por alguém que é diferente, que tem uma crença diferente, não porque eu sou crente, porque eu sou do céu, mas nós estamos na terra. Lê Filipenses, tira um tempo hoje, lê um pouquinho Filipenses, você vai ver como que Paulo está nesse conflito. Ele sabia que morrer para ele era ganho, que teria lucro de estar no céu, mas ele sabia também que Deus o criou, o forjou, o ensinou, deu muitas experiências para ele usar ali também. Então ele tinha algo a fazer na terra, ele tinha que saber falar com grande, com pequeno, e ele vai falando isso ao longo das suas cartas. Então nós precisamos ter sabedoria, em mesmo sendo cidadãos dos céus, tendo a cidadania dos céus, o que nós vamos fazer nessa terra? Quando nós vivemos essa vida dupla, de separar o que é secular, o que é cristão. Quando eu estou na igreja é alegria, ali eu me completo, ali eu estou feliz, mas quando eu tenho que ir na segunda trabalhar, aquele ambiente é um ambiente hostil para mim, está me causando dor, está me causando mal, está me deixando enfermo no corpo, na mente, na alma, até no espírito. Então você não está entendendo a essência do que é ser cristão, do que é levar o amor de Cristo, do que é exalar a alegria, a felicidade de ser salvo, de ter sido alcançado pela graça. Essa vida dupla, ela nos tira a paz. Então você precisa ter a sua cidadania celeste, mas também você precisa reconhecer que você é residente da terra. Porque se você ficar tentando isoladamente agradar um ou outro, ignorando os contextos, eu só quero agradar a terra sem considerar minha cidadania do céu. Eu só quero agradar o céu sem considerar que eu estou vivendo nessa terra, você corre um sério risco de ter um fim não aguardado, de ter um fim não esperado. Aquilo que você está achando que você está conquistando, na verdade é outro. Eu só me envolvo com a cidadania do céu porque eu quero o céu e eu vou para o céu. E não está vivendo bem na terra, quem sabe você não está indo para outro lugar que não seja o céu. Quem sabe você está querendo viver nessa terra porque é só a terra que você quer, e no fim das contas, quando você encerrar sua vida aqui, quando você der seu último suspiro, você vai sair dela e vai ir para um lugar também que você não está aguardando ir. Então a dica de hoje, a lição de hoje, nesse primeiro vídeo, introdução a essa série poderosa, acompanhe cada vídeo, você vai ver como isso vai te levar para uma adoração perfeita no fim das contas, agradar mais, ter uma vida plena na terra e no céu, vai manifestar a sua cidadania da terra e do céu. Então a lição de hoje é: você precisa ter esse discernimento, esse equilíbrio de saber que você tem uma cidadania dos céus, mas que você está residindo na terra. Honre a Constituição, as leis, os rudimentos da sua cidadania de origem, mas também aprenda a lidar, a suportar,
a entender, a entrar e sair, a conversar, a amar a sua cidadania, a sua estadia temporária, que são os rudimentos dessa terra. Não se envolva a ponto de perder a sua visão do céu, mas também não se isente a ponto de não trazer a realidade do céu para a terra. Amém? Então, que esse dia seja um dia abençoado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. 15 minutos já, né? Espero que você tenha crescido. Se por um acaso você está vendo esta fala final, deixa aqui um comentário, um amém, um joinha, só um ponto e manda enviar o comentário se você não gosta de comentar, enfim, para eu saber o alcance desse vídeo. Comente aqui se você vai acompanhar a série toda, se você está maratonando. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Deixa o seu like. E agora, no mais, é só praticar.